noite a todos e todas. É uma satisfação grande estar participando desta conferência e um abraço todo especial ao Túlio, organizador da proposta e editor da revista DF Deportes Leituras. Então, eu sou autor do artigo que foi publicado nesta última edição, que tem como título Relação entre perfil glicêmico, intensidade de dor e fatores psicológicos em mulheres com fibromialgia. Então, sou autor, juntamente com a professora Joyce Faco Stefanella e o outro autor, Diogo Uoma. É resultado de uma pesquisa de meu doutorado, onde tive a professora Joyce como orientadora e o Diogo, o outro coautor, como membro do nosso grupo de pesquisa, que tem como tema central estudos relacionados à saúde e qualidade de vida. Então, é o NQD, Núcleo de Qualidade de Vida. É um núcleo e a pesquisa ela foi desenvolvida, vinculada à Universidade Federal do Paraná, ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física, e o artigo ele retrata uma parte da pesquisa, dos dados coletados, junto a essa temática central, que são as mulheres com fibromialgia. Fibromialgia, que é uma síndrome que é caracterizada por uma hipersensibilidade e uma dor crônica contínua. Ela é diagnosticada, uma das formas de diagnóstico que nós utilizamos no estudo foi a pressão nos pontos específicos, e dentre os 18 pontos caracterizados, a detecção de 11 pontos com dores extremas caracteriza a fibromialgia. Então, o estudo ele tem como objetivo central avaliar a relação entre o perfil glicêmico, a intensidade de dor, sintomas depressivos e estados de humor. Então, uma relação entre as mulheres com fibromialgia e as mulheres que não apresentam esta síndrome. Então, estabelecendo principalmente a relação entre o perfil glicêmico, a alteração glicêmica e variáveis relacionadas aos fatores psicológicos. Nessas, nós elencamos o estado de humor, a ansiedade e a depressão, através de alguns instrumentos de pesquisa validados. Então, é um estudo que ele tem a característica de ser transversal, abordagem quantitativa e um grau de comparação e correlação entre as amostras que nós selecionamos. Detalhando um pouquinho mais o método e a forma como nós fizemos a seleção, então nós, junto ao ambulatório do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, nós buscamos mulheres que tinham a relação, de uma caracterização da fibromialgia, e aí essas mulheres elas estariam pelos critérios nossos estabelecidos no estudo entre a faixa etária de 30 a 50 anos, e aí através do exame de sangue nós caracterizamos também aquelas que tinham alteração do perfil glicêmico e aquelas que não tinham alteração do perfil glicêmico. Então, aquelas que estavam na faixa do pré-diabetes e aquelas que pré-diabetes ou diabetes e aquelas que estavam com uma faixa de glicemia caracterizada como normal. Então, a amostra ela foi constituída por 12 mulheres que apresentaram essa alteração. Aí nós 12 mulheres que apresentaram sem alteração glicêmica, 16 mulheres com alteração de glicemia, totalizando então 28 mulheres na amostra com fibromialgia, e um grupo controle constituído por 17 mulheres, então totalizando 45 mulheres entre 30 e 50 anos que participaram do nosso estudo. Enfatizar que esse estudo que foi publicado na revista Deportes é uma parte. Então, nós fizemos avaliações extras que também não compõem esse artigo, é provável que seja publicado na sequência também, e aí a gente vai estar completando essa tese que foi
que foi defendida há um tempo atrás. Como procedimentos, nós fizemos avaliações antropométricas, né? O nosso grupo de pesquisa, juntamente comigo, na época doutorando, realizei essas avaliações antropométricas. A caracterização da fibromialgia, que uma parte foi realizada por nós, grupo de pesquisa, e outra parte pelo médico reumatologista, né? Então a caracterização ela foi realizada através da avaliação da intensidade e limiar de dor, através de uma escala visual analógica, e a consulta junto ao médico reumatologista do Hospital de Clínicas do HC. A avaliação dos sintomas depressivos foi realizada através do inventário de depressão de Beck, então também um instrumento validado, que tem um respaldo científico, e aí nós caracterizamos o grupo de sujeitos, né, integrantes do nosso estudo, e aí alguns aspectos assim que são relevantes e que nós detalhamos no tópico de discussão do nosso estudo. Um deles é que o grupo com fibromialgia relatou maior intensidade dos sintomas depressivos do que o grupo controle. Então, uma hipótese que já tinha sido definida no início do nosso estudo. Quando comparados ao grupo de mulheres com fibromialgia e sem alteração do perfil glicêmico, não foram constatadas diferenças, né? Então, esse foi um achado importante do estudo. Um outro aspecto importante que nós detalhamos na discussão é que foram constatadas correlações positivas significativas entre a intensidade de dor e os sintomas depressivos nas mulheres com fibromialgia, indicando que quanto maior dor, mais e com maior intensidade são os sintomas depressivos, né? Então, a dor realmente deprime as mulheres, com mais intensidade as mulheres com fibromialgia. Ao comparar os estados de humor de mulheres com fibromialgia com e sem alteração no perfil glicêmico e as controles saudáveis, pode-se identificar que o grupo com fibromialgia apresentou piores resultados em todas as subescalas dos estados de humor quando comparados ao grupo controle. Então, a escala utilizada ela foi caracterizada por um aspecto negativo com as mulheres com fibromialgia, com e sem alteração do perfil glicêmico. E quando comparadas, um último ponto que nós detalhamos na discussão, é que quando comparadas o grupo fibromialgia com o controle, tanto para a intensidade de dor quanto para o limiar de dor, os scores foram significativos piores para o grupo fibromialgia, caracterizando mesmo que a dor crônica é condição debilitante associada com um esforço físico exagerado e um desconforto muscular, limitações de mobilidade e comprometimento das atividades diárias para a população acometida por esses sintomas. Então, num aspecto geral, né, nós indicamos que, como conclusão do estudo, nós apontamos ali que existiram diferenças significativas entre os sintomas depressivos e os estados de humor entre grupo controle e grupo fibromialgia. Porém, entre os grupos com fibromialgia com e sem alteração do perfil glicêmico, não foram constatadas diferenças significativas, exceto para a variável fadiga na escala de estados de humor. E um outro ponto também é que no grupo com alteração do perfil glicêmico, uma correlação inversa entre as concentrações de hemoglobina glicada e a intensidade de dor. Esse achado sugere que na presença de um estado hiperglicêmico pode haver alterações na sensibilidade à dor, resultando em uma menor percepção dolorosa. Tais resultados reforçam a hipótese de que fatores metabólicos podem modular a experiência de dor em mulheres com fibromialgia, apontando para uma possível influência do metabolismo glicêmico sobre a propriocepção, a nocicepção, com relação então, as intensidades de dor percebidas pelas mulheres que são acometidas pela fibromialgia. Agradeço
a intenção e a oportunidade de ter apresentado, em síntese, o artigo publicado e desejo sucesso a todos durante este evento.